Olá pessoal, professora Michele de Biologia. Hoje nós iremos estudar o capítulo 10 da apostila, que fala como as plantas se reproduzem. Já começo falando que muitas delas precisam de uma ajudinha para poder fazer o processo de reprodução. Que ajudinha seria essa, né? Muitas contam com a ação do vento, a ação de polinizadores como insetos e aves ou até mesmo mamíferos, para fazer esse processo. Observe essa figura aqui. Nós vemos aqui as abelhas, né? Chegando aqui na flor para justamente pegar o néctar dessa flor para fazer o mel. Só que quando ela consegue fazer isso, ou seja, se alimentar desse néctar da flor, muitas delas ficam assim, ó, cheias de pólen, todas sujinhas de pólen. E quando ela sai de uma flor e passa para outra flor, ela carrega aquele pólen e vai fazendo o quê? A polinização, vai misturando o material genético dessas flores e assim as flores vão aproveitando esse polinizador, que no caso é a abelha, esse inseto, para fazer a sua reprodução, tá? Misturar os seus gametas e fazer a sua reprodução. As abelhas são muito importantes nesse processo, tá? E elas estão praticamente entrando em extinção. Por quê? Muitas pessoas usam agrotóxico, né, nas lavouras e na agricultura para justamente espantar, repelir e matar pragas que estragam essa agricultura. Só que com isso não mata só as pragas, matam também quem? Os polinizadores, no caso como as abelhas, né? Então esses agrotóxicos estão matando as abelhas e as abelhas estão sumindo do planeta. Já teve casos registrados na Europa, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil uma diminuição muito severa desses insetos. E se eles entrarem em extinção, né, se eles sumirem do planeta, nós vamos sentir muito o efeito disso. Não somente a gente, né? Por quê? Porque muitos dos nossos alimentos dependem desses polinizadores para que as plantas possam se reproduzir e fazer ali a formação de frutos que nós nos alimentamos. E também as plantas irão sofrer com isso, porque não vai ter polinização e vão acabar não conseguindo se reproduzir de forma efetiva e acabar morrendo, né? Então, o sumiço das abelhas pode prejudicar as plantas, os animais e até mesmo a gente. Mas as plantas não dependem só dos insetos para fazer a polinização. Elas também podem depender do vento, né? Então ali tem algumas flores, né, que quando o vento bate ali consegue espalhar os seus, né, pólen para justamente ter contato ali com outros materiais genéticos e fazer a reprodução. Também pode contar com a ajuda de morcegos, principalmente aquelas flores, né, que são de coloração branca e que exalam um cheiro muito forte, principalmente à noite, porque o morcego ele tem hábito noturno e não enxerga direito, né? Então uma flor que depende de um morcego para fazer a sua polinização, geralmente ela exala um cheiro muito forte e à noite, que é quando o morcego, né, tem o seu hábito de procurar alimento. E com isso ele vai lá atraído pelo cheiro, né, se alimenta do néctar daquela flor, suja-se todo de pólen, aqui você pode ver o focinho dele todo sujinho de pólen, e quando ele for para outra flor, né, fazer a mesma coisa, ele vai ali fazer o quê? Espalhar, né, o material genético dessas flores. Outra maneira também que as flores têm ou as plantas têm de fazer a sua disseminação é através dos seus frutos, porque no fruto tem a semente. Quando uma ave, né, come uma fruta, né, um fruto, e come com semente tudo, quando ela for para outros lugares e fizer as suas fezes, as fezes já vai vir com a semente e aonde cair ali vai nascer aquela planta, né? E já vem até adubada com as fezes do passarinho. Assim também a gente pega ali uma fruta para comer e a semente nós vamos lá e fazemos a plantação daquela semente. Vai germinar a plantinha ali também, né? Então assim, aves, mamíferos podem espalhar, disseminar essas sementes e fazer a ajuda, né, na reprodução dessas plantas.
A planta, ela faz parte de um reino chamado reino Plantae, né? Existem 5 reinos. Nós temos o reino Monera, que é das bactérias. Nós temos o reino Protista, onde tem as algas e os protozoários. Nós temos o reino Fungi, onde estão os fungos. Nós temos o reino Animalia, onde estão os animais. E nós temos o reino Plantae, onde tem ali todas as plantas estão inseridas nesse reino, tá? Quais são as características gerais das plantas? Elas são seres pluricelulares, ou seja, tem várias células, e são seres autotróficos, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Como? Através da fotossíntese, que é um processo, né, feito por esses seres vivos, onde eles capturam gás, né, o gás carbônico da atmosfera, que é o CO2, a água pelas suas raízes e absorve a luz do sol. Junta tudo isso aí, né? E vai fabricar o quê? Carboidrato, né? Para eles se alimentarem, em forma de glicose, por exemplo, que é um tipo de carboidrato, que serve de alimento não só para a própria planta que está fazendo esse processo da fotossíntese, como também serve de alimento para outros, né, seres vivos da cadeia alimentar, como herbívoros e até mesmo os carnívoros, porque os carnívoros vão se alimentar dos herbívoros e assim por diante, tá? Então esse processo que a planta faz de produzir o seu próprio alimento, ela vai produzir alimento para ela e para os outros da cadeia alimentar. E como produto final também da fotossíntese, além do carboidrato, também é gerado o quê? Oxigênio. Oxigênio esse que está liberado na atmosfera para nós, né, seres vivos, respirar. Elas são divididas em 4 grupos, né? Existem 4 grupos de plantas. Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e a angiosperma. Vamos ver cada uma dessas separada. Vamos começar pelas briófitas. As briófitas são plantinhas muito pequenininhas. Olha só essa foto aqui. Essa foto aqui é a minha mão, inclusive, né? Eu achei aqui no quintal da minha casa algumas briófitas, então eu peguei e fotografei para vocês terem noção do tamanho dela, como ela é pequena em relação à minha mão. Olha só, isso aqui, ó, você diria que é uma plantinha, mas é, né? Então aqui a briófita, ela é a menor plantinha que você vai conhecer, ok? Por quê? Porque elas são bem pequenininhas e não precisam de ter o quê? Não precisam de ter órgãos como raiz, caule e também folha, né? Ela vai ter estruturas parecidas, nós chamamos de rizóide, cauloide e filóide, tá? Por serem muito pequenininhas também, elas não possuem vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema. Então nós dizemos que essas plantas aqui são avasculares, elas não têm os vasos vasculares, ou seja, não tem o xilema e o floema. E como é que ela faz então para distribuir o nutriente dentro dela? Através de difusão, que é um processo em que o nutriente é passado de célula para célula, tá? Por difusão. Então sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado e assim vai distribuindo todo esse alimento dentro do vegetal, ok? Essas plantinhas também são conhecidas como musgos, né? Que são aquele famoso lodo que você tem ali numa região com muita água, né? Então fica aquele lodo escorregadio que você pisa até escorrega. São essas plantinhas aqui, tá? E por elas dependerem de água para fazer a sua reprodução, porque o gameta masculino dessa plantinha, ele tem flagelo. Então ele precisa de água para fazer o quê? Para nadar e ir ao encontro do gameta feminino para fazer a reprodução, ok? Outro grupo de planta é a pteridófita. A pteridófita, né, já são plantas um pouco maiores, né? Nós temos aqui os representantes como as samambaias e as avencas, tá? Existem outros, tem a cavalinha, tem a samambaia sul, existem várias representantes. Mas essas duas aqui são as que são mais conhecidas, tá? A samambaia e as avencas. Elas já são plantas maiores, então elas já têm tecidos verdadeiros, como raiz, caule, folha, né?
E elas também possuem vasos condutores de seiva. Então essas plantas aqui são vasculares. Elas possuem o xilema e floema. Então a seiva passa por dentro da planta através desses vasos, ok? E essas plantas aqui, né, elas são muito famosas, muito conhecidas até para ornamentação, né? Quem aqui não tem uma samambaia em casa, ali decorando, né, a casa, né? E também é feito o xaxim, que é uma parte dessa planta que é cortada para fazer o xaxim. Outro grupo de planta é a gimnospermas. Aqui já são plantas bem maiores, né? Nós temos ali os pinheiros, aqui ó, os pinheiros, que até tem uma floresta muito conhecida, que é a floresta de coníferas, né? Que é um tipo de pinheiro muito famoso lá nos Estados Unidos, né? Então aqui você vê os pinheiros, as araucárias, né? Tem também aquelas árvores muito grandes que são as sequoias, que são árvores que chegam, sei lá, a 120 metros de altura mais ou menos. São árvores bem grandes, né? Essas são os representantes das gimnospermas. E as angiospermas? As angiospermas são todas as plantas que possuem o quê? Flor e fruto. Então, qualquer planta que você imaginar que tiver flor e fruto é uma angiosperma, ok? Então, revisando aqui, nós temos as briófitas, que são os musgos. Nós temos as pteridófitas, que são representantes das samambaias e as avencas. As gimnospermas, que são os pinheiros e aquelas árvores bem grandes, como as sequoias e as araucárias. E nós temos as angiospermas, né, que são todas as plantas que têm como órgãos, né, flor e fruto, ok? Quais são os processos reprodutivos das plantas? Podem ser classificados em dois, do tipo assexuado e do tipo sexuado. O assexuado significa que não tem ali a presença dos gametas, o gameta masculino e o gameta feminino da planta, não tem a união deles. E o processo de reprodução sexuada, eu já vou ter esses gametas envolvidos e a união deles formando ali o zigoto para originar uma planta, tá? Então vai ter mistura de material genético nessas plantas. Aí tem um quadrinho aqui que mostra a diferença entre o processo de reprodução assexuada do sexuado. E esse quadrinho aqui tem até na apostila de vocês. Então vamos analisar. O processo de reprodução assexuada, ele é mais simples, né? Por quê? Porque a própria planta, algumas plantas produzem ali um brotinho. E aquele brotinho, que às vezes, muitas das vezes ali é na própria folha da planta, ele vai dar um processo de fazer com que surja uma planta nova, só que com material genético igualzinho à da planta original, tá? Então a simplicidade é muito maior aqui e menor na sexuada, por quê? Porque eu preciso ter a união dos gametas e encontrar esses gametas, tá? Por isso que a rapidez também da assexuada é maior em relação à sexuada, porque aqui é menor, por quê? Porque eu vou precisar que os gametas se encontrem. E isso também gasta muita energia. Por isso que na assexuada o gasto de energia é muito maior, porque esses gametas precisam de alguma forma se encontrar. Além de se encontrar antes, eles precisam ser formados e a planta gasta energia para isso, para fabricar esses gametas, né? Depois, eles precisam se encontrar, precisam se unir para formar ali a planta nova e fazendo várias divisões celulares. Então, o gasto energético aqui na reprodução sexuada é muito maior do que na assexuada, que o brotinho já está ali, só falta crescer. Ok? Na assexuada não envolve os gametas, não tem gametas, encontro deles, e na sexuada sim. E a variabilidade genética não existe na assexuada, porque a planta que vai ser originada ali é geneticamente igual à planta original.
E aqui na assexuada tem variabilidade genética, por quê? Porque eu vou pegar a gameta de uma planta, misturar com gameta de outra planta e formar uma planta nova. Então vai ser a união de duas plantas formando uma terceira, tá? E isso vai misturar material genético ali, tá? Então tem variabilidade genética sim. Vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos e como acontece a reprodução assexuada, que é aquela que não envolve os gametas, ok? Então, pode ser de várias maneiras. Temos os propágulos, que são partes do corpo da própria planta que se destaca e cria uma planta nova, né? Ou seja, por fragmentação. Ou também eu posso ter mudas ou brotos, né, que a gente chama de propagação vegetativa. Às vezes, vamos supor, você vai na casa da sua vizinha, vê uma planta muito bonita e você fala: ah, vizinha, me arruma uma mudinha dessa planta aí que eu achei ela tão bonita. Aí a sua vizinha vai lá, quebra um galinho, ou então te dá um raminho daquela planta, você chega em casa, põe no vasinho com terra e daqui a pouco aquela plantinha ali cresceu e está bonita, igual aquela que você tirou lá da sua vizinha, né? Então isso é o que? É um processo de muda ou broto. E aquela que você levou para casa é geneticamente igual àquela que estava lá na sua vizinha, ok? E também existem alguns processos, esses dois aqui, ó, o propágulo e mudas ou brotos, é um processo natural, que a própria planta pode fazer. E esses outros aqui é provocado pela ação humana. Quais? A estaquia, a mergulhia, a alporquia e a enxertia. Como é que funciona cada um desses? Vamos ver? Aqui nós vamos ver justamente o que? Esses brotinhos, olha só, que é o processo natural que a planta pode fazer. Isso aqui é uma folha de uma planta chamada fortuna, não sei se vocês conhecem. Então aqui é a folha da planta e aqui na beiradinha da folha está nascendo, ó, vários brotinhos aqui. Já está até enraizando, ó. Se eu pegar, destacar esse brotinho aqui e colocar na terra, vai nascer uma planta nova. Aí aqui, ó, temos também uma foto de brotos e mudas, né? No caso aqui são brotos de feijões, por exemplo. Então você pega esses brotinhos aí e coloca na terra, também vai nascer ali, né? Vai crescer uma plantinha maior, adulta. E aqui também temos aquelas plantas conhecidas como suculentas, né? Essas suculentas as pessoas costumam fazer muitas mudas dela, porque é fácil, é muito simples de fazer. Você destaca aqui uma folhinha dela e coloca assim, ó, encostada na terra. Daqui a pouquinho você vai perceber que vai crescer aqui um brotinho e ele vai enraizar. Originado da onde? Da própria folha que você destacou ali daquela suculenta. E por que ela é chamada de suculenta? Porque ela armazena muita água nas suas folhas. Então é uma planta que você não precisa ficar regando toda hora. Ela é bem resistente em relação a suportar a falta de água, porque ela armazena água nas suas folhas. E ela também é de muito fácil reprodução. Você tirou uma folhinha e colocou na terra, cresce novamente, tá? E vai ser geneticamente igual à original, da onde você tirou aquela folhinha. E existe uma variedade. Você pode até montar um vaso com vários tipos ali, fica muito lindo para ornamentação. E é muito fácil de cuidar. Ela quase não precisa de cuidados assim, muito sofisticados. É só ter ali, de vez em quando, você lembrar de regar a plantinha, tá? E deixar ali próxima do sol. Aí aqui os processos que são feitos pelo homem, né? Temos a estaquia. O que é a estaquia? Eu pego um galinho, né? Corto e enterro ele na areia ou na terra. E ali vai brotar novamente aquela planta. Então você pode fazer muito isso com roseira, né? Então você pega ali um caulezinho daquela roseira, corta ali, coloca ele dentro da terra e aí vai começar a fazer o quê? A brotar novamente e ali você vai ter uma reprodução assexuada daquela plantinha. Essa é a estaquia, você pega só ali um pedacinho do caule, como se fosse uma estaca, por isso o nome estaquia. Temos a mergulhia. O que seria a mergulhia? Então aqui eu tenho uma planta, onde tem ali um caule,
Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caule que cresceu e vou encostar ele na terra e vou prender ele na terra. Ó, você pode usar até um aramezinho para forçar aquele galinho a encostar na terra. No momento que ele encosta na terra, ou mergulhado mesmo, ó, subterrâneo aqui, né? Vai começar a fazer o quê? A desenvolver raízes que depois vai dar origem a uma nova plantinha. Isso é muito feito com morango, né? Quando você quer ali espalhar a sua plantação de morango, então você faz isso. Você pega um galinho, põe um pequeno aramezinho encostando, forçando ele a encostar ali na terra, vai criar raiz naquele local e vai brotar novamente dali mesmo, onde está aquela raiz que brotou, uma nova plantinha. Então vai ter uma multiplicação, né, daquela planta que você quis fazer esse processo de mergulhia. Outro processo é a alporquia. O que é a alporquia? Eu vou pegar aqui o caule, vou cortar, vou descascar, ou seja, tirar só a parte externa do caule, né? Então você vê aqui, ó, descascou. Aí você vai pegar um punhado de terra e vai colocar ali em volta daquele local onde você descascou. E pode amarrar com alguma coisa. Pode ser assim, ó, com palha ou então com um saco plástico mesmo, tá? Então, ó, você vai descascar, vai colocar terra ali, bastante terra ali naquele local, vai embrulhar, né, amarrar com um saco plástico ou palha assim, ou uma corda. E daqui a um tempo você vai perceber que vai começar a aparecer raízes naquele local. Aí você pode cortar ali, tira aquela parte que estava com a raiz e planta, né? Então vai nascer ali um brotinho daquela planta que você fez o processo de alporquia, ok? E por último, nós temos a enxertia. A enxertia, o que você vai fazer? Um enxerto. O que é isso? Você vai pegar ali o caule da planta, vai abrir ali um vãozinho, né? Se o caule está assim, você vai fazer isso, como se fosse um V. E nesse espaço aqui, você vai colocar o caule de outra planta qualquer. Não precisa nem ser da mesma espécie daquela que estava ali no caule, tá? Tem muitas pessoas que fazem isso com laranja e limão. Você coloca um enxerto de laranja no limão e vice-versa, ou tangerina também. Então você abriu ali um V no caule, colocou aqui uma estaquinha de uma outra planta, né? Amarrou ali e prendeu. Você pode colocar até um pouquinho de terra ali também e prender. Isso que você prendeu ali, ó, pode ser até com uma fita isolante, um durex ou um plástico, qualquer coisa que você queira prender ali, daqui a pouco aquele raminho vai começar a pegar nutrientes da outra planta, se nutrindo e começar a brotar, tá? Então por isso que a gente chama de enxertia, você colocou algo que não fazia parte daquela planta ali, enxertou e dali para frente começou a crescer, tá? Então, esses processos que nós vimos aqui, todos eles são reprodução do tipo assexuada, porque não tem mistura de gametas, tá? E como é que é feito, então, a reprodução do tipo sexuado? Que agora eu vou ter justamente, né, a presença dos gametas masculinos e femininos da planta para fazer a reprodução. Então, é feita pela fusão de gametas masculinos e femininos. Unindo os dois, eu vou formar o zigoto, tá? O gameta masculino das briófitas e das pteridófitas é chamado de anterozoide. E o gameta feminino, oosfera. E no caso das gimnospermas e angiospermas, né? O gameta masculino ele fica dentro do grão de pólen e ele é chamado de células espermáticas. E o gameta feminino continua o mesmo nome, continua sendo oosfera. Então não importa se é briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma, o nome do gameta feminino sempre vai ser o mesmo, oosfera. Agora o gameta masculino muda de nome dependendo de qual grupo de planta que eu estiver falando. Se for briófita e pteridófita, o nome do gameta masculino vai ser anterozoide.
E se eu estiver falando de gimnosperma ou angiosperma, o nome do gameta masculino vai ser, ele fica dentro do grão de pólen, e vai ser células espermáticas, ok? Então tem essa diferençazinha de nome aí no gameta masculino, então fica esperto. A reprodução sexuada também é conhecida por alternância de gerações. Por quê? Vai ter duas fases ali que vai estar no mesmo processo, que é a fase gametófito, que é onde é formado os gametas, tá? Gameta masculino e feminino, e ela alterna com a fase esporófito, que é quando vai ser criado os esporos da planta, tá? Então a planta pode liberar esporos ou pode liberar gameta, tanto faz. E isso acontece em fases diferentes num todo, tá? Sempre na reprodução do tipo sexuada. Os esporófitos, né? O esporófito produz os esporos por meiose. O que é meiose? É um tipo de reprodução celular que reduz a quantidade de cromossomos pela metade, tá? E os esporos germinam e vai originar os gametófitos. Os gametófitos são nada mais do que a que vai originar os gametas, tá? Então, ó, as plantas produzem gametas por mitose. Mitose é um tipo de reprodução celular que vai manter a quantidade de cromossomos, tá? Ali na reprodução, ok? Depois nós vamos ver isso com mais detalhe, não precisa se preocupar. E é claro que esse assunto aqui vocês vão estudar novamente quando chegar no ensino médio com muito mais detalhe, muito mais informação, tá? Aí aqui tem um esqueminha para a gente entender melhor como é que é feito justamente essa reprodução sexuada por tipo alternância de gerações, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o esporófito, tá? Que é uma estrutura da planta, né? Que vai produzir o quê? Esporos. Então esses esporos, né? Vai ser formado ali através da divisão celular do tipo meiose. Esses esporos aqui, eles podem cair numa terra e produzir uma planta? Pode. Aí ela vai ser o quê? Uma tipo de reprodução assexuada. Vai ser o mesmo material genético que tinha ali na planta original. Mas se for por reprodução sexuada, que é o que a gente está vendo aqui agora. Então esses esporos, né, que foram formados através da meiose lá do esporófito, vai formar ali agora várias divisões celulares, né, através das mitoses, que é um tipo de reprodução sexuada, reprodução celular, desculpa, que vai fazer o quê? Gerar os gametas, que pode ser masculino ou feminino, tá? Tanto faz. Então, de novo, o esporófito, que é uma estrutura que tem na planta, vai fazer meiose e vai gerar os esporos, que por mitose vai criar os gametas, que pode ser masculino ou feminino, tá? Esses gametas vão se juntar, vão se unir para fazer ali a fertilização ou fecundação e vai formar o zigoto, que por várias mitoses também vai crescer e formar a planta adulta, tá? Então é assim que é feito essa reprodução sexuada por alternância de geração. Por que alternância de geração? Uma hora eu tenho ali o esporófito, que ele é diploide, então ele tem ali dois materiais, ou seja, ele vai ter a quantidade total de cromossomos. Ora, vai ter ali os gametas, que tem a metade da quantidade de cromossomos que um esporófito tem. Por isso que é a alternância de geração. Quando eu tenho a quantidade total de gametas, né, ou seja, de cromossomos ali, eu chamo isso de diploide. E quando eu tenho a metade dessa quantidade de cromossomos, eu chamo de haploide. E até a gente simboliza com a letra N, tá? Diploide vai ser 2 N's e haploide 1 N só, para simbolizar que é a metade do 2N, tá? Então, de novo, para ficar bem claro na cabecinha de vocês. Quando eu tenho
Diploide, uma estrutura diploide, significa que eu tenho a quantidade total de cromossomos daquela espécie. Exemplo, vou nem falar de planta, vou falar de ser humano. Por exemplo, nós seres humanos, nas nossas células, nós temos 46 cromossomos. Tá? Então, todo mundo nas suas células vai ter 46 cromossomos. Isso é da espécie humana, ok? Aí agora eu vou gerar gametas. Eu vou gerar aqui, como eu sou mulher, eu vou gerar ovócito. O ovócito vai ter a metade dos cromossomos das minhas células, que é o quê? Se eu tenho 46, o meu gameta vai ter o quê? 23, tá? E se fosse um homem? Também, as células dele vai ter o quê? 46 cromossomos. Aí ele vai fabricar o gameta, que é o espermatozoide. Esse espermatozoide vai ter o quê? 23 cromossomos, que é a metade do que tinha na célula que originou o gameta. Na planta, vai acontecer a mesma coisa. O esporófito, ele tem a quantidade total de cromossomos da célula. Por isso que ele é chamado de diploide, ou 2N. E os gametas vai ter a metade da quantidade de cromossomos de uma célula de uma planta adulta, que vai ser chamada de haploide ou N. Por isso, alternância de geração, porque numa mesma reprodução eu consigo ter os dois tipos ali presentes, tá? Aí aqui como é que funciona a reprodução sexuada das briófitas? Então aqui eu tenho uma briófita adulta, tá? Aqui é a parte onde vai produzir os gametas e aqui é a parte onde vai produzir os esporos. Aqui, ó, os esporos saindo aqui, né? Então esses esporos vai sair e vai germinar, vai formar ali o brotinho, que nós chamamos na briófita de protonema. Esse brotinho vai começar a fazer o quê? A crescer, né? Formar ali a plantinha adulta. Essa plantinha adulta, ela vai ter uma parte da planta que vai produzir os gametas. Pode produzir gameta masculino ou feminino, dependendo de qual planta que eu estiver falando. Porque existem plantas femininas, né? Fêmeas, existem plantas masculinas, ou também pode ser de macho, e existem plantas que são hermafroditas, que podem produzir os dois ao mesmo tempo, tá? Então, essa parte aqui vai produzir os gametas que vão se encontrar e formar ali o zigoto para originar a planta adulta novamente. E no caso aqui das briófitas, como os gametas são flagelados, eles precisam de água para fazer a reprodução. Então essa planta vai fazer a reprodução do tipo sexuada se estiver chovendo, por exemplo, ou você ali regando a plantinha, tá? Porque o gameta masculino vai pegar ali a água para fazer o quê? Para nadar e ir ao encontro do gameta feminino para fazer a fecundação. No caso das pteridófitas, que são as samambaias, é praticamente parecido, tá? Elas também podem produzir esporos e esses esporos ficam aonde? Já reparou numa folha de samambaia que ela tem um monte de pontinho marrom embaixo da folha? Não sei se você já reparou. Pode ser marronzinho ou pretinho, fica um monte de bolinha, né? Marronzinho ou pretinho ali debaixo da folha da samambaia. Aquilo ali é chamado de soro, né? Que é justamente uma estrutura, que é o esporângio, que vai abrigar ali vários o quê? Esporos. Que quando a planta está madura, ela libera esses esporos e aonde esse esporo cair, vai nascer uma samambaia nova. Se for o quê? Num processo de reprodução assexuada. Mas se for uma reprodução sexuada, esse esporo vai formar ali o brotinho, que vai ter uma estrutura que vai formar justamente o quê? Os gametas, masculinos e femininos. Esses gametas vão se unir, tá? E aqui também depende da água para fazer isso, porque o gameta da pteridófita também ele é flagelado, então precisa de lugar que seja úmido ou que tenha bastante chuva ou que está sempre com água presente, para que esse gameta masculino, que é o anterozoide, nade ao encontro da oosfera, que é o gameta feminino, faça a reprodução ali, né, a união, para gerar o zigoto, que vai depois formar o brotinho e gerar a planta adulta novamente.
E esse ciclo aqui, ó, fica sempre acontecendo, ok? E no caso da reprodução das gimnospermas, que são aquelas plantas maiores, né? Os pinheiros, araucárias, por exemplo. Então aqui eu tenho a planta adulta e ela pode gerar ali, né, uma estrutura chamada de cone, que é aquela pinha que o pessoal até usa para fazer ornamentação de Natal, né? Tem ali a pinha do pinheiro, né? Essa estrutura nós chamamos de pinha, né? E ali ela é cheia de vários pedacinhos que são as sementes. Essa semente pode cair ali na terra e germinar, fazer reprodução, né, assexuada, ou ela pode ser levada, né, pelo vento, que são os grãos de pólen que estavam ali dentro dessa estrutura. Aí tem a estrutura masculina e a estrutura feminina, tá? O caso, a estrutura masculina vai ter o grão de pólen e dentro do grão de pólen vai ter o gameta masculino, que no caso aqui muda de nome, tá? Aqui vai ser célula espermática. E na estrutura feminina, aqui dentro vai ter o gameta feminino, que é a oosfera. Então, com a ajuda do vento, esses grãos de pólen vão ser levados até chegar a encontrar a oosfera, que fica dentro, né, da estrutura feminina. O gameta masculino, encontrando o gameta feminino, vai fazer o quê? A fecundação, né, formar o zigoto, que vai crescer e gerar a planta adulta novamente, tá? Então aqui é a reprodução da gimnosperma. E no caso da angiosperma, nós vamos ter ali a estrutura reprodutiva que é a flor, né? Somente as angiospermas é que tem flor, tá? Briófita, pteridófita e gimnosperma não tem flor, ok? Somente as angiospermas é que vai ter flor e fruto. Quais são as estruturas, né, as partes da estrutura da flor? Tem nomes, né? Então vamos aprender. Aqui aquele cabinho que você segura ali a flor é chamado de pedúnculo. Aí logo depois desse cabinho, né, tem aqui como se fosse um copinho, nós chamamos de receptáculo, onde fica duas folhinhas verdes, tá? Que a gente chama de sépala. E o conjunto de sépalas nós chamamos de cálice. Depois vai vir aqui aquelas folhinhas coloridas, né? Porque geralmente as flores são o quê? Coloridas. Tem vermelha, amarela, roxa, né? Laranja ou até branca, né? Então tem várias cores. Essa que é colorida nós chamamos de pétala. E o conjunto de pétalas, corola. Tá? Aí aqui, se a flor for feminina ou hermafrodita, porque hermafrodita pode ter estrutura tanto feminina como masculina ao mesmo tempo, tá? Mas existe flor somente feminina, flor somente masculina e flor hermafrodita, que vai ter as duas estruturas juntas, tá? Então aqui, essa aqui, ó, por exemplo, é uma flor hermafrodita, porque ela tem as duas estruturas juntas. A estrutura feminina, chamada de gineceu, ela tem essa parte aqui, que é o tubo polínico, na pontinha o estigma e aqui embaixo o ovário, aonde fica o quê? A oosfera, que é o gameta feminino, tá? E a estrutura masculina, né, que a gente chama de androceu, vai ter esses filetezinhos aqui, que na pontinha tem uma estrutura chamada antera, que é onde fica o grão de pólen, tá? E dentro do grão de pólen tem o gameta masculino, que é a célula espermática. Então isso aqui tudo é uma flor, é a estrutura de uma flor, né? E no caso aqui é hermafrodita porque tem tanto o gineceu como o androceu. Aí aqui, ó, uma figura de uma flor, né, diferente, para você perceber isso na flor. Então aqui, ó, é uma flor de hibisco, onde você vê aqui, ó, a estrutura feminina e logo aqui na pontinha, ó, os grãos de pólen, que é a estrutura masculina. Então essa flor aqui, ela é o quê? Hermafrodita, tem os dois.
Essa daqui, por exemplo, ó, só tem o filete com a antera. Essa florzinha aqui é chamada de cravina. E essa só tem a estrutura masculina. Então essa flor aqui só é masculina. E essa daqui, como tem os dois, ela é hermafrodita. E poderia ter uma outra aqui que seria só feminina? Poderia, tá? Aí aqui como é que funciona então a reprodução de uma angiosperma? Então aqui eu tenho a planta adulta que vai fabricar ali as suas flores, tá? Na flor vai ter ali todas as suas estruturas e essa aqui é uma flor hermafrodita, que tem tanto aqui a estrutura masculina como a estrutura feminina, ok? Aí aqui, ó, a estrutura masculina vai liberar aqui os grãos de pólen, que dentro dele vai ter o quê? As células espermáticas. Esses grãos de pólen vão cair aqui no estigma e vai entrar no tubo polínico e chegar até os ovários, aonde tem ali a oosfera, que é o gameta feminino. Encontrando a oosfera, vai formar o quê? O zigoto, vai ter a fertilização e formar o zigoto, que vai começar a crescer ali o embriãozinho, que vai dar origem à semente e ao fruto. E quando essa semente cair ali na terra, vai germinar e formar ali a planta adulta novamente, tá? Então é assim que acontece a reprodução de uma angiosperma. Ela pode se autofecundar? Pode, mas ela pode sair o grão de pólen daqui para uma outra flor e fecundar a outra flor da mesma espécie que ela? Pode também. E é até preferível que isso aconteça para ter o quê? Mistura de material genético, ou seja, variabilidade genética, tá? Mas a planta pode se autofecundar? Pode, só não vai ter variabilidade genética. Por quê? Vamos supor que ela tem uma doença genética e ela se autofecunde. Os descendentes também vão ter aquela doença e isso pode provocar a morte do indivíduo? Pode. Agora, quando ela mistura o material genético dela com uma outra planta, a chance de nascer uma planta doente é menor. Então, a chance desse vegetal continuar existindo vai ser maior do que se ela ficar fazendo só autofecundação. Por isso, é importante ter o quê? Variabilidade genética. E isso não é só com planta não, tá? É com qualquer ser vivo. Aí aqui, ó, um pouquinho melhor, uma outra figura para explicar melhor como é que é essa reprodução, essa junção dos gametas na angiosperma. Então aqui vai produzir, né, os gametas e o gameta masculino tem 2 núcleos. Então ele é, o grão de pólen, ele é N mais N. Então o grão de pólen só na angiosperma que isso acontece, tá? Nas outras grupos de planta não é assim. Isso aqui é a exclusividade da angiosperma. O grão de pólen da angiosperma tem 2 núcleos. Então ele carrega 2 materiais genéticos, tá? Então ele é o quê? 2 N's. Quando ele encontrar com a oosfera, que tem ali um material genético só, no caso ele é haploide, então eu vou ter a união do grão de pólen, que tem 2 núcleos, com a oosfera, que tem um núcleo só, e vou formar um zigoto com 3 núcleos. Então a gente chama de triploide. Então haploide é quando é N, diploide quando 2 N's, e triploide quando é 3 N's, tá? E isso aqui só acontece na angiosperma. O zigoto vai continuar tendo 2 N's, tá? Vai ser diploide. E o outro N que está sobrando, o que acontece com ele? Esse outro N sobrando ali, ele vai fabricar nutrição para que a semente dessa planta possa se nutrir, tá? No processo de germinação. Então o zigoto, ele vai ter 2 N's, ele é diploide, mas tem um N ali a mais sobrando, que veio lá do quê? Do grão de pólen, né? Esse N aí sobrando, esses cromossomos aí sobrando, vai fazer o quê? A nutrição da semente na hora que ela estiver sendo o quê? Germinada, tá? Olha que interessante, né? Então a planta produz energia, né? Nutrição, para que a sua semente possa germinar
né, de forma eficiente. Muito interessante isso, né? Então, aqui, ó, o estigma da planta, cai aqui os grãos de pólen, que tem 2 núcleos, aí ele desce aqui pelo tubo polínico, chega até o ovário da planta, que tem ali aonde o quê? Vai ter a oosfera, que é o gameta feminino. Vai formar ali uma estrutura 3Ns, onde o zigoto, que é 2Ns, vai ser fecundado, né, e vai crescer, e aquele N a mais vai fazer a nutrição para que esse processo ocorra. Germinando ali, crescendo, o ovário da planta vai crescer, vai fazer o quê? Vai aumentar de tamanho, formando nada mais do que o fruto, tá? Então, o fruto, aqui tá a semente, né? E ela é coberta aqui, ó, por um fruto, que é aquela parte carnosa do fruto que você come, né? Aqui o pêssego, por exemplo. Então, aqui tá a semente, abrigada, guardada pelo fruto, que nada mais é do que o quê? O ovário da planta desenvolvido. Então, quando você pega ali um pêssego para comer, uma maçã para comer, ou qualquer outra fruta, né, que você pegue para comer, nada mais do que você está comendo é o quê? O ovário da planta desenvolvido. E esse ovário desenvolvido, ele cresce para fazer o quê? Guardar ali, proteger a semente, tá? E isso é exclusividade das angiospermas, ok? Então, com isso, ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, o que eu aconselho vocês a fazerem? Leia o capítulo da apostila, façam os exercícios, reveja essa aula quantas vezes for necessário e se mesmo assim tiver dúvida, mande mensagem para mim perguntando, ok? Então, até o próximo assunto. Tchau, tchau.